Deus, aqui você pregar a tua palavra. Glória a Deus. Jesus, o Senhor muito abençoado, Deus amado. Aqui também, Pai amado, foi cantado louvor em nome de Jesus. Deus amado, Deus Altíssimo. Abençoando aqueles também que não podem vir, Senhor Jesus, aqueles que ficaram, Senhor. Deus amado, Deus Altíssimo, nós sempre te pedimos e te agradecemos por essa noite, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz de Jesus Cristo, glória seja dada ao nome do Senhor. Livro de Gênesis, primeiro, onde nós lemos, glória a Jesus Cristo, Gênesis, primeiro, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é fiel. A palavra do Senhor diz: nos princípios criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós temos a palavra poderosa de Jesus Cristo, aonde fala sobre a criação, né? A Bíblia diz que a terra ela era sem forma, a terra ela era vazia, e a terra era chamada terra seca porque não tinha nada. Então Deus, quando Ele fez os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nosso Deus, tudo que pertence nos céus, na terra, tudo é feito pela mão de Deus. O homem foi feito por Deus, as árvores foi feito por Deus, tudo foi criação de Deus, porque houve-se o haja de Deus. Então, quando o haja de Deus chegou, irmãos, aconteceu. Porque muitas das vezes nós se preocupamos com algo que está faltando, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir a sua promessa na minha e na sua vida. Muitas das vezes o homem é orgulhoso, o ser humano é soberbo, o ser humano é avarento, é orgulhoso, por não ser grato a Deus por Ele ter feito essas maravilhas, como diz a palavra do Senhor lá no livro de Salmos 126, e o Senhor diz assim: grandes coisas fez o Senhor por estes, e por esse motivo nós estamos alegres. Então é motivo de nós se alegrarmos de Deus ter criado todo este universo, todo o céu e toda a terra, aleluia. Então é necessário nós voltar ao início, lembrar de tudo aonde começou, de onde tudo se iniciou. Tudo tem, muitas vezes a pessoa chega, olha uma estrutura, olha uma construção feita, mas não vai olhar ali que teve um início, teve um trabalho. Imagina Jesus ali fazendo o céu, fazendo a terra e colocando, desenhando tudo e colocando tudo no seu lugar. Irmão, você olha para o céu, você vê a maravilha de Deus, você vê o sol, você vê a lua, você vê as estrelas, você vê a chuva, você vê a noite, você vê o dia. É Deus dizendo: tudo foi feito pela minha mão, agindo, Senhor, não tem quem peça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O ar que nós respiramos foi Deus que deu. O fogo que nós respiramos foi Deus que deu. A vida que nós estamos tendo foi Deus que deu. Aleluia. A família que nós temos foi Deus que deu. A tua casa foi Deus que deu. A tua saúde foi Deus que deu. Ah, mas eu não tenho saúde, eu tenho pouca saúde, eu tenho pouca coisa. Mesmo na tua pouca coisa, mesmo na tua pouca saúde, é Deus se apresentando na tua vida e cuidando de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o haja de Deus, irmão, quando chega na minha e na tua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não tem quem peça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai mencionar que ali só havia trevas sobre a face da terra. E Deus
achou por bem fazer a divisão entre a treva e luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A treva que se representa a noite para governar durante a noite e a luz governar durante o dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E disse Deus, haja luz e houve luz. Porque, irmãos, quando Deus chega, pode estar em trevas. Quando Jesus Cristo chega, o nosso Todo-Poderoso, pode estar tudo de água abaixo, como dizer na história. Pode para o ser humano estar tudo acabado. Para o ser humano pode não ter saída. Mas quando Jesus Cristo chega, o haja de Deus chega, aleluia, na nossa vida, aleluia, a luz chega, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor é lâmpada para nossos pés, luz para o teu caminho, para o nosso caminho é a tua palavra. A palavra é a boca de Deus falando conosco, a palavra de Deus é a luz de Deus iluminando o caminho a qual nós devemos seguir. E muitas vezes nós queremos trilhar em outros caminhos, queremos buscar outros recursos, outras maneiras, e não existe outra maneira de chegar até o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para chegar ao céu de glória, só há um meio, só há um único meio, é a obediência à palavra de Deus, é entender que foi Deus que fez o céu para colocar os seus adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É aqueles que obedecem a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. No princípio, aí diz assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Porque, irmãos, você pode ver que tem essa palavra, que as trevas não se dá com a luz. Ou seja, o dia, quando chega durante o dia, você vai ver só iluminação, sem precisar de uma lâmpada, sem precisar de um farol, sem precisar de nenhuma outra luz, mas somente a luz de nosso Deus Todo-Poderoso para dominar todo dia, aleluia, durante de 6 a 6 da tarde, 6 da manhã a 6 da tarde, porque a partir das 6 da tarde já começa a governar a noite, a escuridão. Assim no mundo espiritual, aleluia, as trevas não têm domínio sobre a luz que representa Jesus Cristo. As trevas não têm domínio sobre você que está na luz, a luz que representa Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Não tem domínio sobre a tua vida. Aleluia. Outra hora, nós vivíamos em trevas, nós vivíamos no abismo, nós vivíamos em situações difíceis, né? No mundo cego, sem conhecimento, sem a graça. Mas quando nós vimos essa luz da palavra de Deus alcançando sobre a nossa vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos entender que só por meio da palavra que nós conhecemos Jesus, nós só conhecemos o Jesus da Bíblia pela Bíblia Sagrada, nós só conhecemos o Jesus da igreja que é pregado através da sua palavra, aleluia, porque não tem como alguém dizer, eu quero conhecer Jesus, mas não tem uma vida intimidade com a palavra. Eu quero conhecer a trajetória de Jesus, mas não leia a palavra, não examina a palavra. A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 5, versículo 39, diz, examinai as escrituras, porque vós pudeste nela a vida eterna. O que é isso? Examinar a palavra de Deus, porque vós pudeste nela a vida eterna. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando com nós. A palavra de Deus é a voz do Senhor Jesus se conectando com nós. E nós, como nós se conectamos com Deus, como nós ouvimos a voz de Deus, é nós lendo a palavra de Deus. Como buscar a resposta de Deus para a minha e para
as Escrituras, examinando a palavra de Deus. Como eu vou saber, aleluia, que Deus está falando comigo, que Deus tem algo grande na minha vida? É crer na palavra de Deus, é crer nas Escrituras. E como é que eu vou saber que Deus ouve a minha oração? Aleluia, louvado seja Deus, porque a tua oração é a tua carta, aleluia, falando com Deus, é a tua carta enviada para o nosso Deus. Olha só, irmãos, que importante isso. A oração é a nossa conexão da terra para o céu. A oração é a nossa conexão de nós seres humanos, de nós pecadores, de nós falhos, muitas vezes enganadores, muitas vezes mentirosos, perversos. É a nossa oração pedindo socorro a Deus. É como contar, alguém quer falar com alguém, já pega ali o telefone e diz assim: bom dia, boa tarde, boa paz do Senhor, como está você? Você vai mandar aquela mensagem e você vai esperar o retorno de volta. Assim é o nosso Deus, quando nós oramos a Ele, nós pedimos a Ele a sua resposta, nós pedimos a Ele o seu milagre, nós pedimos a Ele a sua ajuda, nós pedimos a Ele o seu perdão. Nós vamos falar com Ele e nós vamos aguardar a resposta de Deus. E a resposta de Deus chega. Assim como a resposta de Deus chegou ali para a família de Lázaro, chegou para Lázaro, estava pronto dia, Lázaro já estava sepultado. Evangelho de João, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 11. Lázaro, quando ele ficou enfermo, ele veio para a eternidade. Jesus disse assim: essa eternidade não é para a morte, mas para a glória de meu nome. Então, ali, quando Jesus disse que a eternidade não era para a morte, logo adiante, Lázaro morreu. E se aquela eternidade não era para a morte, por que Lázaro morreu? E muitas vezes, se fosse no dia atual, no dia de hoje, a primeira coisa que eu ia dizer: não, Jesus disse que ele, como profeta, ele errou a profecia, disse que a eternidade não era para matar a morte. E por que Lázaro morreu? Mas foi para se manifestar a glória de Deus, aleluia. E ele não apenas morreu, foi sepultado, mas ao quarto dia, Jesus disse assim: eu não vou remover a pedra, não. Alguém tem que remover a pedra. Remove a pedra. Quando remover a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. O Senhor falou ali com aquelas mulheres, Marta e Maria: se tu creres, tu verás a glória do meu nome. Aqui foi a glória de Deus no princípio. Jesus manifestou a sua glória, criando o céu, criando a terra, criando o mar, criando peixe, criando o céu, criando as estrelas, a lua, o sol, criando tudo que habita no céu e na terra. E Deus criou, e Deus disse assim: se creres, tu verás a glória de meu nome. Ela disse assim: eu creio. E na ressurreição dos últimos dias, Jesus disse assim, no versículo 25 do capítulo 11 de João: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverás. E ainda Jesus afirma essa palavra: creres comigo, perguntando, porque é necessário nós crermos na palavra de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim: e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus a chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde, e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Porque tudo, irmãos, olha só, Deus não separou nada, separou, irmão. Deus separou as trevas das luzes, Deus separou águas e águas, né? Que Deus fez o que? Fez os rios, né? Para correr para o mar. E Deus fez o mar. Você vê que é tão maravilhoso as coisas de Deus, que a separação de Deus é tão gloriosa, que você vai chegar num determinado rio, você vai ver que o rio, a água é salgada. Por exemplo, a água do mar é salgada.
porém já entendiam que as águas são doces. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vivo ali na Bíblia, aqueles falando sobre esses rios, e eu vi os historiadores mostrando ali nos vídeos daqueles rios as separações, como que ali Deus, tudo tipo emendado, mas está separado, né? Aos olhos humanos parece que está ligado, mas ali tem um lado que é água salgada e lá água doce. Então nosso Deus, irmão, ele faz separação de tudo. Deus separa o mal do bem e o bem do mal. Deus separa a treva da luz, porque Deus quer ver a luz dominando durante o dia. E nós crentes, a Bíblia Sagrada diz que nós somos a luz desta terra. Nós carregamos o brilho de Jesus Cristo na minha e na tua vida. Nós temos o brilho da presença do Senhor Jesus Cristo. É por isso que é notório alguém se levantar, alguém se incomodar com o teu brilho, alguém se incomodar com a tua chamada, alguém se incomodar, louvado seja Deus, até com a forma que você veste, até a forma que você fala, até a forma que você anda, porque você carrega o brilho, você carrega a presença, você é separado da terra, você é luz, aleluia, você é sal, você é luz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. O sal é o sabor. Nós somos o sabor da terra. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você vê, irmãos, uma comida, você vai fazer se você pode colocar todo o tempero do mundo. Todo o tempero do mundo. Mas se você não colocar o sal, a comida não fica saborosa. Porque alguém pode dizer assim, mas ficou saboroso por causa de tempero e tal. Não, mas tem que ter o sal. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Então, o sal é o quê? É o sabor. Irmãos, você vê que nós somos o quê? A luz. Nós somos carregando o quê? O brilho. Tem gente que está apagando o seu brilho. Ou tem gente que está deixando apagar o seu brilho. Tem gente que, muitas vezes, olha só, a Bíblia manda nós refletir a nossa imagem onde? Nós vamos olhar a nossa imagem, nós vamos olhar, se olhar no espelho, nós vamos ver o nosso rosto, a nossa face. E muitas das vezes, se aquele espelho estiver sujo, estiver manchado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como é que nós vamos se ver? Né? Nós temos que limpar o espelho. Assim é a nossa vida espiritual. Como luz, as pessoas estão se espelhando em nós, as pessoas estão olhando para nós, refletindo em nós, caçando o tempero, muitas vezes como sal, luz, como espelho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muitas vezes estamos manchados, muitas vezes estamos sujos, e temos que se limpar, aleluia, se purificar, para que nós possamos servir. Alguém se vê o brilho de Deus em nós. Vê a presença de Deus em nós. E quando vê a presença, o inimigo, a primeira coisa que faz é incomodar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para assim nós juntos se alegrarmos, buscarmos a presença do Senhor. Somente o nosso Deus